Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fizeste de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Fizeste de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Querido Padre Frei Paulo, queridos peregrinos que estão aqui, também aqueles que estão em casa, toda a equipe litúrgica também, os músicos, de maneira especial, parabéns para os nossos músicos. Deve ter muitos músicos que estão aqui também entre nós, em casa. Parabéns, viu, pelo dia de vocês. Que Santa Cecília abençoe o gogó de vocês, que vocês cantem mesmo as maravilhas de nosso Senhor. E se porventura está cantando mal, vamos lá, afinar a voz, vamos treinar, porque nosso Senhor merece também o melhor, Não tem nada pior do que alguém desafinando no meio da música, atrapalha, aí não ajuda, atrapalha, Então que o Senhor abençoe os músicos neste dia especial. Nós estamos, meus irmãos, então comemorando hoje esta mártir, e as leituras vão nos ajudar hoje a vivenciar este dia, esta quinta-feira, como já dizia no início da Santa Missa, que é já toda especial, por ser uma quinta-feira onde a gente se volta para Jesus na Eucaristia. E você, peregrino que está passando por aqui, você que já costuma vir aqui participar dessa Santa Missa, que realmente não seja mais uma missa, mas que seja um momento realmente de encontro, que seja um momento onde você experimenta, onde nós vamos experimentar a palavra de Deus, vamos nos alimentar e, saciados pela palavra, vamos sair a testemunhar e a viver esta palavra. E nesses últimos dias de tempo litúrgico, de ano litúrgico, do tempo comum, que está quase acabando, domingo agora é festa de Cristo Rei, então se encerra o tempo comum e começa o tempo do advento. A liturgia, de maneira especial, ela fala a respeito da vigilância, da necessidade que nós temos como cristãos de viver a oração, de viver a intimidade com Deus. Meus irmãos, sem intimidade com Deus, nós acabamos por ficar no meio do caminho. Nós esmorecemos, nós nos entristecemos com as notícias, nós acabamos não perseverando na caminhada com Deus. Sem intimidade com Deus, a gente não aguenta. Dá para repetir isso? Sem intimidade com Deus, a gente não aguenta. Agora traz para o pessoal. Sem intimidade com Deus, eu não aguento. Sem intimidade com Deus, eu não aguento. Então a quinta-feira de adoração, a liturgia da palavra, este dia quer nos provocar nesse sentido.
Não dá para levar uma vida mais ou menos cristã. Ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. E nesses dias nós escutamos, na leitura do Apocalipse, falar exatamente isso. Olha, você não está nem quente e nem frio, está morno, está em cima do muro. Você não sabe se vai para lá ou se vem para cá. Olha, quem está aí em cima do muro, quem não sabe o que quer, olha, vai acabar se perdendo, vai acabar se frustrando, vai acabar sendo vomitado por nosso Senhor. Eu não quero ser vomitado por nosso Senhor, você quer? Eu acho que não, não é? Então sejamos fervorosos, sejamos quentes, abracemos realmente a fé, abracemos realmente a vontade de nosso Senhor. E o que Ele deseja de nós? Deseja sim a nossa perseverança, deseja sim que nós estejamos com Ele nesse caminho, porque um dia Ele deseja que nós estejamos com Ele para sempre, no céu. Eu sei que muitos de nós, e eu também me incluo, nós gostamos dessa vida aqui, não gostamos? A gente gosta, apesar de tudo, todo o sofrimento que a gente vive, né? Os fiéis que a gente tem que atender, não é? Muita paciência que a gente tem que ter, os fiéis que tem que ter muita paciência com os padres também, né? A mesma coisa, né? Tem que ter paciência lá em casa, ora o meu time ganha, ora o meu time perde, não é assim? Você vive as frustrações, né? Ah, agora o Brasil vai para frente, ixi, agora o Brasil não vai para frente, ixi, agora... Não é assim que a gente vive? Temos alegrias aqui? Sim, temos. Mas meu irmão, minha irmã, a nossa alegria completa, a nossa alegria plena, ela não vai se dar neste mundo. Não vai se dar neste mundo. A nossa alegria é só em Deus. E de maneira plena, na eternidade. Por isso que nós, cada um de nós, devemos fazer este caminho para o encontro definitivo com Deus, com nosso Senhor. E um dos elementos aqui do santuário, né, que me chama muita atenção é exatamente esse caminho aqui, né? Não sei se você já escutou a explicação sobre o mosaico do Pai das Misericórdias, mas olha para esse caminho aqui, ó. Esse caminho escuro aqui, que acompanha este caminho que nós temos aqui, ó, marrom ainda, esverdeado, azul, azul mais escuro, até o alto, até o céu. Não sei se você está fazendo um caminho para o céu, ou está fazendo um caminho para aquele lugar lá, né? Nem compensa dizer, né? Mas eu espero que cada um de nós estejamos fazendo este caminho para a eternidade. E é interessante que esse caminho aqui, né? Está grande aqui, está grande ali, fica um pouquinho mais estreito ali. Não foi isso que nosso Senhor disse? O caminho é estreito. Tem que malhar, né? Obesos espiritualmente não vão passar por esse caminho, hein, gente? Tem que se livrar dos pecados para poder entrar na eternidade. Meu irmão, minha irmã, façamos esse caminho rumo ao alto, rumo ao céu, rumo ao abraço definitivo com o Pai, buscando o quê? A santidade, buscando ser de Deus, buscando esta intimidade com Ele. Nós encontramos na leitura do Apocalipse aqui, João que estava ali um pouco triste, porque o livro, a visão do livro que ele teve, ninguém foi digno de abrir aquele livro. Nenhum homem, nenhum ser, nenhum animal, nada foi capaz de abrir aquele livro. O que simboliza aquele livro? Simboliza a nossa salvação. Simboliza a nossa salvação. Por isso que João chorava, mas como? Ninguém pode ser salvo então, ninguém pode abrir esse livro da vida para nos salvar, e ele chorava, mas ninguém foi digno. Depois um ancião se aproximou de João e disse, calma aí, tem alguém que foi digno de abrir este livro. E o cordeiro se aproximou. E é legal que apresenta aqui duas imagens, né? A do cordeiro
como é que a gente vê o cordeiro? Manso, humilde, pequenininho, não é? E depois também a imagem do leão, o leão da tribo de Judá, a fera, feroz, o rei da selva, né? Como a gente costuma ouvir. Então essas duas imagens dizem do Cristo. Depois vão apresentar vários sinais aqui, né? 7 chifres, vários olhos. Parece uma imagem assim meio escandalosa, né? Meio difícil de compreender. Mas tudo tem um simbolismo, gente. Esses olhos significam a sabedoria, o ver, a ciência. Esses chifres significam o poder. Então Deus, Jesus, que foi capaz de abrir esse livro, que tem toda a capacidade, toda a ciência, todo o poder, Ele foi capaz de abrir esse livro. Porque Ele também foi o Cordeiro imolado. Por que Ele foi capaz de abrir o livro? Porque Ele é o Cordeiro imolado. E aí dá para a gente fazer aqui o paralelo e entendermos quem que é realmente esse Cordeiro. O Cristo não foi imolado? O Cristo não morreu na cruz por nós? Quem é o Cordeiro? É o Cristo, é nosso Senhor. Ele foi capaz de abrir então este livro. Ele então é capaz de nos oferecer, de nos dar a salvação. Quem é capaz de nos dar a salvação? Jesus Cristo. Ele é capaz de dar a salvação para cada um de nós. O livro do Apocalipse, apesar de apresentar então essas imagens um pouco horripilantes, mas tudo tem um significado e nós não precisamos nos alarmar, não precisamos aí perder a cabeça, não, calma, né? Tem explicação para tudo. E de maneira especial hoje significa isso. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é este cordeiro que através da sua entrega, da sua doação, da sua morte, Ele abre este livro, Ele nos dá a salvação. Só em Jesus nós temos a salvação. É isso que o autor do Apocalipse quer nos dizer. E depois ele vai dizer, né, que quando este livro foi aberto, então tiveram ali os cânticos, né, tiveram ali a alegria, porque muitos foram então inscritos nesse livro, estão inscritos nesse livro, muitos então estão salvos. E a grande festa que acontece no céu. Meu irmão, minha irmã, embora nós façamos muita festa aqui, muitas festas aqui, mas a grande festa que nós precisamos fazer é depois também de passar pela grande tribulação, é passar também pelas dificuldades, é fazer este caminho que muitas vezes é estreito, é difícil, mas lá no céu a glória, lá no céu a festa. É isso que nosso Senhor tem preparado para mim e tem preparado para você. Não precisamos mais lamentar e chorar, por quê? Porque alguém com A maiúsculo, foi capaz de abrir este livro, de nos oferecer a salvação. É claro, nosso Senhor veio a primeira vez, e Ele vem a segunda vez e a definitiva vez. E nós estamos nesse tempo, aguardando a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor. Ah, padre, mas por que não veio ainda? Já tem 2000 anos que ele está falando que vai voltar. Como é que é essa história aí? Olha, 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 1000 anos. Eu não sei se ele vai vir hoje. Eu não sei se ele vai vir amanhã. Mas eu sei que ele vai vir. Eu só sei disso. E é isso que a igreja anuncia. Meu irmão, minha irmã, e se ele não veio ainda, vamos cuidar de vigiar. Vamos cuidar de viver uma vida santa. Vamos cuidar de viver uma vida em Deus. Que nós sejamos bons padres, bons sacerdotes. Enquanto o Senhor não vem, que eu continue pastoreando direitinho, conforme a vontade de nosso Senhor. Enquanto o Senhor não vem,
que eu seja um bom marido, que eu seja uma boa esposa, que eu seja um bom filho, um bom missionário, um bom batizado, que eu seja alguém que faça a diferença neste mundo, um cristão que valha a pena, não é? E não que dê pena, né? Que dê pena não, que vale a pena ser cristão, vale a pena ser de Deus, vale a pena buscar a santidade, porque o Senhor, Ele está voltando. E se Ele não vem, pode ser que eu vá. E se Ele não voltou ainda, atenção, é porque Ele está nos dando tempo para nós nos convertermos. Ele não voltou ainda, significa que eu preciso ainda de conversão. Bate no seu peito e diga isso. O Senhor não voltou ainda. Ele está me esperando. Está esperando a minha conversão, a minha mudança de vida. Então muda de vida. Muda de vida. Conversão, irmãos. Enquanto o Senhor não vem, ou nós não vamos, conversão, vigilância. Alguém já foi capaz de abrir este livro, de nos oferecer a salvação, de nos oferecer este grande banquete lá no céu. Mas o ingresso para chegar lá, é santidade. Para entrar no céu tem que estar com o ingresso da santidade. Para entrar no céu, você tem que ter esse ingresso, meu irmão, minha irmã. Não dá para falsificar, não. Não dá para comprar lá nos cambistas, não. É suor, são lágrimas para chegar à eternidade. E por falar em lágrimas, nós encontramos hoje Jesus que chorou ao olhar para Jerusalém. Vocês se lembram de uma outra oportunidade que Jesus chorou? Se lembram? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, quando o amigo dele morreu, Lázaro. Vocês se lembram? Jesus falou, não, ele não morreu não. E Jesus não foi logo lá visitá-lo, né? Depois ele recebeu a notícia, não, ele não morreu não, ele está dormindo. Mas chegou lá, ele já recebeu a notícia de Marta, se o Senhor tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Jesus chorou por causa do seu amigo. Você já chorou por causa de alguém? Já chorou por causa de um marido, por causa de uma esposa, por alguém que faleceu? É uma dor assim estranha, não é? Parece que a gente fica meio no ar quando acontece a morte. E depois, tem gente que depois de 3 dias, nossa, ele morreu mesmo. Nossa, parece que eu estou vendo que ele vai voltar para casa ainda. Eu fiz uma experiência com um irmão de comunidade, o seu Lacoanete, Deus o tenha, nosso santo Lacoanete, com a graça de Deus. Mas quando ele estava morando lá em Palmas, ele foi internado em Brasília. E nós ali morávamos em Palmas. E a imagem dele que eu tinha era dele lá, porque ele gostava de mexer com plantação, plantava um monte de coisa lá nosso terreno lá. E a imagem que eu tinha dele era essa. Ele com um chapéuzão, e ele era brancão, né? Ele tomava sol, ficava vermelho, né? Porque os branquinhos não ficam morenos, né? Quando tomam sol, vocês sabem disso, né? Os branquinhos ficam vermelhos, né? Então tomem cuidado com o sol aí, viu, gente? Então a imagem que eu tinha dele era essa. Ele lá com o chapelão dele lá, todo vermelho, cuidando da horta lá, cuidando do ambiente lá. E quando ele veio a falecer, ele não faleceu lá em Palmas, ele faleceu em outra cidade, faleceu em Brasília, não é? Mas a imagem que me ficou dele foi essa. Não, um dia o seu Lacua vai voltar. Um dia ele vai voltar. E não voltou, né? Porque nós cremos na eternidade, nós cremos que ele está lá no céu, intercedendo lá por nós. Assim nós cremos também com os nossos irmãos. Qual a imagem desse ente querido que você tem também? Não parece que ele vai voltar dentro daqueles dias? Parece, naqueles meses ainda? A gente fica com esta imagem desse irmão e daquele irmão. Depois vem a dor, não, ele realmente não vai voltar. E quanta gente que ainda não sepulta, né,
o seu amigo, a sua esposa, ainda fica sofrendo ali, só depois de um tempo, só depois de muita oração, de cura interior, não, agora sim eu entreguei o meu marido, agora sim eu entreguei a minha esposa, agora sim eu entreguei o meu filho para Deus. Mas é aquela dor, aquele vazio, não é, que nós sentimos, as lágrimas, não tem como. Pode ser que os olhos não derramem lágrimas, mas o coração, o nosso coração chora. Chora ou não chora? Chora. Jesus havia perdido um amigo e aquela dor estava tomando conta do seu coração. E as lágrimas vieram, a comoção veio em Jesus. Foi uma primeira situação onde ele chorou. E a outra situação que nosso Senhor chorou foi essa aqui. Mas agora parece que foi mais doída ainda. Não tem nada pior, é ou não é, pai, mãe, quando você cuida de um filho, quando você educa o seu filho e o filho não valoriza o trabalho que você fez. É ou não é? Não dói lá na alma, filho, filha? Imagina Jesus, se dedicou aos seus discípulos. Jesus que se dedicou ao povo de Deus. Jesus que revelou ali para os judeus e não judeus, que ele era o Filho de Deus, e ele não precisou dizer isso falando, verbalizando, mas ele disse com as suas atitudes. Ele deu testemunho do Pai, mas o que ele recebeu em troca? A rejeição. Uma das coisas piores que nós podemos sofrer enquanto seres humanos é a rejeição. É ou não é? Puxa vida, padre, realmente, eu trabalhei, eu me esforcei, eu ajudo lá na paróquia, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu não fui acolhido, e eu fui rejeitado. Você já chorou por causa disso? O seu coração já chorou por causa disso? Olha só quem chorou também. Jesus Cristo também chorou, porque foi rejeitado. Ele lamentou ao olhar para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que rejeita, né, os profetas, os homens de Deus. Jesus se revelou aos judeus, Jesus se revelou ao seu povo, e infelizmente ele recebeu como resposta a rejeição. Meu irmão, minha irmã, nosso Senhor sofreu isso. E será que nós estamos livres de sofrer isso? Não. Já trouxe o exemplo dentro das nossas casas, não é? Você pai, você mãe, você filho também, que já se decepcionou com seu pai, com a sua mãe. Você filho que tenta levar uma vida em Deus, que tenta em tudo agradar a Deus, tenta até agradar o pai e a mãe e não tem conseguido. Estão te chamando de radical, né? Estão te chamando de beato, de beata, de freira. Você também tem sofrido esta rejeição? Se você está sofrendo, se nós estamos sofrendo por causa de Cristo, então nós estamos no caminho certo. Dá para nós dizermos isso? Se eu estou sofrendo pela causa de Cristo, então eu estou no caminho certo. Você está no caminho certo. Se você está sofrendo por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do Evangelho, porque, meu irmão, o que te espera, o que nos espera, depois de um tempo de dores, depois de um tempo de lágrimas, de rejeições, o que nos espera? O abraço definitivo com o Pai. É isso que nos espera. Jesus lamentou, Jesus chorou, Jesus sentiu essa dor lá na alma, não é? Eu acredito que os chicotes que Jesus recebeu não doeram tanto. Deve ter doído, claro, né? Quando a gente vê o filme, né, a gente vê que, nossa, aquela chicotada lá que arranca até o couro de Jesus, né? Nossa Senhora. Mas Jesus sofreu não só na carne, mas sofreu aqui dentro. E deve ter pensado, puxa vida, mas eu fiz tanto por esse povo. Eu fiz tantos milagres, eles são cabeça dura mesmo. Eu ensinei tanto para eles, eu já falei 1, 2 vezes, 3, 4 vezes, e eles não aprendem. E o pior, minha gente, Jesus está falando com a gente faz tempo, não está?
talvez Jesus esteja falando isso também. Mas ele não aprende, mas ela não aprende, mas esse padre não atende, esse povo não entende. Mas Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste de você. Apesar dele ter chorado, ao fazer esse caminho para a entrega, para a cruz, ele não parou. Ele continuou a sua caminhada. Sabe por que ele continuou a caminhada? Para obedecer o Pai. Por amor ao Pai e também por amor a mim e a você. Por isso que ele continuou a caminhada. É para a salvação deles? Então, Senhor, eu tomo realmente a minha cruz e vou até o fim. Eu estou sofrendo, está doendo? Não, mas é para a salvação dele? Lembra da salvação? Primeira leitura? Salvação? Então vamos lá, vamos em frente, vamos adiante. Jesus não jogou fora a cruz, não rejeitou a cruz, apesar de ter sido rejeitado, em vista da minha salvação, em vista da sua salvação. Meu irmão, minha irmã, tome também a sua cruz. Tem sofrido a cruz da rejeição? Tome a sua cruz e olhe para Jesus. Olhe para o crucificado. E que olhando para o crucificado você recobre as forças. Você que já chorou pelo marido, você que já chorou pela esposa, você que já chorou pelo filho, você que já chorou porque as coisas não dão certo, você que já chorou por causa das rejeições, nosso Senhor também chorou, mas não parou no lamento. Não parou. Levantou a cabeça, tomou a cruz e foi lá ser crucificado por amor a mim e por amor a você. Tome também a sua cruz. Leve a sua cruz de cada dia. Nosso Senhor nos ensina isso nesta liturgia. Apesar da rejeição, Ele continuou nos amando. Apesar da rejeição, não deixe de amar. É esse o ensinamento que nosso Senhor nos dá. Apesar da rejeição, Jesus chorou, mas Jesus orou. Jesus se colocou em oração. Apesar da rejeição, Jesus transformou essa rejeição em doação, em entrega, em amor por cada um de nós. E a santa que nós comemoramos hoje, que imitou a nosso Senhor Jesus Cristo, fez a mesma coisa. 3 coisas então que nós podemos guardar aqui. Apesar da rejeição, amar como Jesus amou. Apesar da rejeição, viver a vida de oração. Apesar da rejeição, entrega, doação. E aí eu entro na história de Santa Cecília que nós comemoramos hoje. Desde os primeiros séculos da igreja, já se cultuava esta santa, Santa Cecília. Ela foi prometida em casamento a um homem chamado Valeriano, não é? Foi prometida em casamento pelos seus pais, naquele tempo era assim, né? Era arranjado. Não muito tempo atrás, né? Talvez até alguns aqui, foi arranjado, né? Arranjaram minha esposa, eu não tive como escolher, né? Tem gente rindo aí, eu acho que foi assim que aconteceu com alguns aqui, não é? Naquele tempo não dava para escolher, foi arranjado o casamento. Foi arranjado. E na noite de núpcias, interessante, ela falou para o maridão lá, ô maridão, olha, você desculpa, seu Valeriano, mas eu fiz um compromisso com Deus. Eu sou de Cristo. E o anjo chancelou isso, o anjo de Deus. Eu sou assistida também pelo anjo. Então, olha, você desculpa, a gente casou, não fui eu que escolhi, né? Nosso Senhor me escolheu e eu escolhi Ele, então eu já tenho esposo, viu? Não tem jeito, não tem jeito. E ele era pagão, Valeriano. Não, mas eu só acredito se eu ver o anjo também. Se eu ver o anjo, eu acredito. E não é que ele teve a graça de ver o anjo também? E aí ele acreditou, se converteu, foi batizado, e não demorou muito, né? Ele foi mártir, porque professou a sua fé em Cristo. Principalmente nos primeiros anos da igreja, a igreja era muito perseguida. Nós tivemos muitos mártires no início da igreja. E Cecília é uma dessas santas. Inclusive, se vocês se lembrarem na oração eucarística 1,
quando a gente menciona vários santos, a gente menciona o nome de Cecília, vocês lembram? Cecília, Anastácia, né? Lembraram? Mais ou menos aí. Então, nós rezamos na oração eucarística 1, nós rezamos, pedimos também a intercessão de Cecília. E Cecília, então, agora estava viúva, foi enterrar o seu marido, e o irmão do seu marido, que também tinha se convertido, e logo ao sair ali do enterro, ela já foi presa, porque, aliás, ela já foi intimada a prestar um culto aos deuses pagãos. E ela falou, não cultuo Deus nenhum, pagão nenhum aí não. Eu tenho já o meu Deus. Ah, nega Jesus Cristo? Não nego Jesus Cristo. Então vai ser martirizada também, vai sofrer também. Tentaram asfixiá-la. É isso aí que vocês entenderam, né? Isso aí mesmo. Tentaram matar ela. Mas ela não morreu asfixiada. Não morreu. O que fizeram então? Degolaram a santa. É esta santa que nós comemoramos hoje. Perseverou, não desistiu, professou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, esses 3 pontos que nós podemos ficar hoje diante da rejeição que possivelmente nós podemos sofrer ou que nós estamos sofrendo. Mesmo sofrendo a rejeição, cristão, cristã, não deixe de amar. Continue amando. Está sendo rejeitado? Ame. Está sendo provado? Ame. Não foi isso que nosso Senhor fez? Foi. Está sendo rejeitado? Jesus foi rejeitado? Ele chorou, ele lamentou, mas nesse lamento de Jesus, era a oração de Jesus. Era a oração também que ele estava fazendo. Então você pode até lamentar, mas faça do seu lamento um momento de oração. Senhor, eu lamento, porque esse marido é um cabeça dura. Senhor, eu lamento, porque essa esposa é uma cabecinha dura, que nem eu. Senhor, esse filho, esta filha, a gente lamenta, né? A gente reza. Pode rezar isso, pode até rezar isso. Transforma isso em oração. Rejeição em amor, rejeição em oração, rejeição como Santa Cecília e como Jesus em entrega, em doação. Que o Senhor nos conceda esta graça, meu irmão, minha irmã, nesta liturgia. Aproveitemos até esses momentos em que nós somos provados, em que nós somos deixados de lado. E, gente, cristão, cristã, não dá para ficar esperando aplausos o tempo todo. Não dá para esperar que você vai ser compreendido por todo mundo, por todos. Não dá. Eu não sei, né? Deixa eu tirar então você desse mundo fantástico, de que você não vai sofrer nesse mundo. Isso não existe, gente. Isso não existe. Enquanto a gente estiver aqui, olha, prepara o lombo, viu? Prepara aí o lombo. Enquanto nós estivermos aqui, vai fazer parte da nossa vida, os sofrimentos, as dores. Ah, mas eu aceitei Jesus, nunca mais vou sofrer. Ué, se você aceitou Jesus, é aí que você vai sofrer mesmo, porque você vai imitá-lo, né? E imitando o céu, e imitando a Ele, passando pela porta estreita, passando pelos sofrimentos, pela porta estreita da rejeição, o céu me espera, o céu te espera. Então sejam cristãos, sejamos cristãos e suportemos as provações, suportemos as dificuldades, suportemos de maneira especial as rejeições, como Cristo foi rejeitado. Não esperemos ter água fresca, água de coco, né? E sombra, água... Não tem. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, dá uma cutucada aí. Se tem alguém dormindo aí, né? Também não está, né? Graças a Deus. Mas fala para ele,
Ô filho, ô filha, aguenta firme. Tá chegando o céu, viu? Espera mais um bocadinho. Aguenta mais um pouquinho. Só hoje. Seja paciente. Só hoje. Não é assim? Só hoje? Os alcoólicos anônimos, né, fazem isso, os narcóticos. Aqui na Canção Nova, o PHN, né? Só por hoje eu vou suportar. Só por hoje eu vou tomar a minha cruz. E amanhã eu tomo a cruz de novo, só por hoje, só por aquele dia. E assim a gente vai, né? E assim a gente vai. E assim a gente chega, com a graça dele, até a eternidade. Fica de pé um instante. Talvez nessa colocação você tenha passado muitas situações de rejeição pela sua cabeça. Muitas situações que você não foi compreendido, que você foi incompreendido. Dentro de casa, dentro da igreja. Que você tentou viver a fé, que você tentou viver a palavra de Deus, que você tentou ajudar, e você sofreu a rejeição. Nós sofremos a rejeição. Meu irmão, pense nessa situação que você viveu, que você passou, ou que você tem passado hoje. Qual foi a resposta que você deu naquele tempo? Você chorou também? Doeu lá dentro do seu coração? O que você fez com aquilo? Você desesperou? Se hoje você está sofrendo novamente isso, transforma isso em amor. Transforma isso em oração. Transforma isso em entrega, em doação. Como a santa que nós comemoramos hoje, como Jesus o fez, entrega. Transforma esta rejeição em amor. Persevera, meu irmão, minha irmã, na caminhada de fé. Tem um paraíso que me espera e que te espera. E alguém já abriu este livro. Alguém já ofereceu e oferece para mim e para você a salvação. Cabe a mim e a você perseverar. Perseverar. Põe a mão no seu coração e feche os seus olhos e faça a sua oração agora então. Desejando isso, Senhor, eu quero perseverar. Senhor, eu preciso perseverar. E Senhor, diante das situações que eu vivi, dentro de casa, na igreja, no trabalho, de rejeição, eu aprendi com o Senhor a transformar isso. E eu quero transformar isso, Senhor, em amor, em oração, em doação, em entrega. Eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui nesta tarde. Senhor, que nós esperemos em Ti, que nós trabalhemos pelo Teu reino, neste dia, nesta hora. Por isso envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo. Vá pedindo, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e me convence desta palavra. Me convence que eu serei sim rejeitado, mas esta rejeição tem sentido, é por amor ao Senhor. Mas essa rejeição tem sentido, porque eu transformo ela em oração. Essa rejeição tem sentido, porque eu vou me entregar ainda mais pelo Teu reino, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo e nos dê força, nos dê coragem para prosseguir, para não desanimar, para não desistir. Ainda que queiram tirar a nossa vida, como tiraram de Cecília, Senhor, Santa Cecília, e de tantos santos, de tantos mártires. Senhor, dá-nos a coragem, a ousadia, a força, o ímpeto dos mártires. Neste dia, nesta hora, Senhor. Envia, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito.
e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, cante. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Pode levantar os seus braços e cantar isso para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Enche-me, Senhor Jesus, Para te adorar. para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor Jesus. Com os braços levantados, faça agora a sua oração mesmo, pedindo o Espírito Santo de Deus para você, para a sua vida, para você suportar as rejeições, para você suportar as contrariedades. Vai pedindo o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Você vai passar por contrariedades, você vai passar, nós iremos passar por rejeições, mas na força e no poder do Espírito Santo de Deus, nós resistiremos. Nosso Senhor resistiu, Santa Cecília resistiu, mesmo sofrendo na carne. O Espírito Santo de Deus repousa sobre mim, sobre nós, e vai te fazer também resistir, vai te dar forças. Sim, ó Espírito Santo de Deus, dá-nos a tua força, dá-nos a tua graça, dá-nos o teu Espírito, ó Deus, para nós perseverarmos frente às dificuldades, frente às atrocidades, frente às violências que nós iremos, Senhor, infelizmente passar ou felizmente vamos passar para chegar à eternidade. Sim, ó Deus, que o teu Espírito nos impulsione, nos dê coragem para continuar, a coragem dos mártires, Senhor. Dá-nos a coragem dos mártires, Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para nosso Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.